Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria muito grande estar aqui novamente, apesar de ser um nervosismo muito grande também. Minha família sabe hoje o que eles passaram comigo nervoso em casa. E, queridos, Regis nos desafiou a trazer a palavra no dia de hoje. Ele estava, eu acho que ele já está retornando de uma conferência bíblica no qual ele foi convidado. Então, estamos cá nós, novamente. Eu gostaria de perguntar para vocês, quem aqui assiste alguma TV, telejornal, algum streaming de notícia, rola tela? Alguém aqui assiste, vê e acompanha alguma coisa? Acho que todo mundo, né? O que vocês veem nessas notícias ultimamente? O que vocês têm visto? Aliás, hoje vai ter uma colaboração expressiva de vocês junto comigo. Eu não vou ficar falando sozinho. Então, assim, percam já a timidez e já vamos falando. O que vocês veem nessas notícias ultimamente? Tragédia. O que mais? Oi? Guerra, acidente, homicídio, feminicídio, injustiça. O cenário é bom? Não, né? Tem perspectiva nesse tipo de cenário? Não, né? A gente vê basicamente uma decadência moral. E isso não é uma coisa ao acaso. Isso é muito pensado. Infelizmente, isso é uma estratégia. Depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês a respeito do viés da negatividade. Mas o volume de informações que circula na nossa mão hoje, a quantidade de notícias que chegam até a gente, é uma coisa absurda. A gente não consegue processar tudo e a gente não consegue ter a real noção de tudo o que está acontecendo. E a maior parte das notícias que caem na nossa mão, elas estão acontecendo num lugar muito distante, é algo muito ruim, que te coloca longe do problema e sem ação nenhuma. Tu consegue resolver alguma coisa de guerra hoje aqui? Tu consegue fazer alguma coisa com relação ao homicídio que aconteceu lá em São Paulo? Ou até mesmo, esses dias atrás, aconteceu aqui no bairro das Nações, um feminicídio. Vocês conseguem fazer alguma coisa? Normalmente, esse tipo de notícia é para deixar a gente preso e para tirar o nosso foco do que é fundamental e do que é importante. O foco é sempre no supérfluo ou naquilo que a gente não consegue resolver e naquilo que nos dá só uma sensação de incapacidade e de sermos inúteis funcionais. A gente vê isso diariamente na TV. A gente vê isso diariamente nas notícias. Aliás, os portais de notícia hoje são basicamente isso. Notícias ruins, com viés negativos, sem perspectiva. Coloca a gente numa posição conformista, confortável e inútil, que a gente não pode fazer nada. O tema do que eu tenho para falar para vocês hoje é a respeito da identidade de Deus. Como é que a gente vê a identidade de Deus num cenário desse? Antes de começar o culto, eu entreguei uns papeizinhos para algumas pessoas. E eu vou pedir então a colaboração delas. Primeira pessoa, Johnny. Tu consegue ler para nós Gênesis 1, 27? Somos feitos parecidos com Deus. O que vocês veem parecido com Deus naquilo que chega nas mãos de vocês hoje? Alguém consegue entender por que tanta coisa ruim? Eu
de um tempo para cá, eu adotei uma política de sempre olhar a notícia 2 vezes. Uma primeira vez quando chega na minha mão, uma segunda vez 72 horas depois, para ver o que de fato aquela notícia queria dizer. E para entender o que isso se passa, eu gostaria de convidar vocês a observar uma pintura. Essa pintura foi criada em 1831 por um alemão, que eu vou arriscar dizer o nome aqui, e que eu vou errar redondamente. Friedrich Moritz August Hetsch, alguma coisa assim. Pode passar para nós? Eu vou pedir para o Adriel colocar essa figura na transmissão para quem está em casa poder ver ela integral. E eu vou fazer o seguinte. Consegue apagar a luz lá? Vocês conseguem ver bem? Acho que pode apagar mais um pouquinho. Isso. Melhorou? O que vocês conseguem ver nessa pintura? Um jogo de xadrez. O que mais? Desculpa, um por vez. Vamos lá. Um anjo. O que mais? Eu vou aí perto de vocês porque eu não estou escutando. As brancas parecem anjos e as pretas demônio. O que mais? Caveira. Aqui. O que mais vocês conseguem ver? Os cachorros lá em cima, ó. Embaixo também. O que mais? Que o preto está ganhando o jogo. Oi? O homem aqui está nervoso, bem pensativo e perdendo o jogo. O que mais? Uma aranha aqui, ó. Vamos lá, o que mais vocês conseguem ver? Tem bastante coisa ainda pra gente ver aí. Uma mesa. A pena do chapéu. Quem que é esse cara aqui? Mal. Essa figura, o nome dela, dessa pintura, é Checkmate. Na verdade, o nome dela é outra coisa, só que eu não sei falar em alemão. Então, cadê a Elizabeth? Tu consegue ler esse negócio aqui? Ô Pedro, vem aqui, Pedro, por favor. Ele vai ler o nome em alemão, daí a gente vai... Der Sax-Spieler. Der Sax-Spieler. É isso aí, vocês viram que eu não ia conseguir ler. O nome original da pintura é O Jogador de Xadrez, numa tradução literal. Ele foi rapidamente apelidada como Checkmate. Essa pintura, por muitos anos, ela esteve no Louvre. E hoje ela faz parte de um acervo pessoal. Ela foi adquirida e faz parte do acervo pessoal, e a gente vai trabalhar um pouquinho em cima dela agora. O que a gente consegue ver aqui? Essa representação pintada é a representação da humanidade. Aqui a gente vê o diabo. Aqui a gente vê um anjo representando a divindade. E aqui um homem nitidamente preocupado, sendo representado pela humanidade. Esse tabuleiro é a nossa vida. A nossa vida e os nossos problemas, as nossas dificuldades. Tudo no mundo é caído. Pode ver, ó. Os cachorros, caveira, a aranha.
E notem que o olhar do diabo é um ar de soberba, um ar de superioridade e um ar de quem já ganhou esse checkmate. Nota que o anjo, ele olha com piedade para a humanidade. E a humanidade só consegue olhar para os seus problemas. Não consegue levantar os olhos e olhar para cima. Entre 1837 e 84, viveu um americano chamado Paul Murphy. E esse americano foi campeão mundial de xadrez diversas vezes na época dele. Ele pegou esse quadro aqui e ele montou esse tabuleiro. Ele montou esse jogo de xadrez. E ele descobriu que o quadro não está em xeque-mate. Ainda existe uma jogada que se faça para que ele saia vitorioso nesse tabuleiro. Queridos, isso aqui é a representação nossa hoje. Ó. A humanidade olhando os próprios problemas, a humanidade olhando para o próprio umbigo, esquecendo de Deus e sendo intimidado pelo diabo, que opera na esfera da imaginação. Existem alguns estudiosos que dizem que 90% dos nossos problemas estão na área da imaginação. Eles nem aconteceram, talvez nem aconteçam. Possivelmente você está se preocupando à toa. 10% é real. E normalmente a gente se preocupa com os 90%. Alguém falou aqui, as distrações da vida, que fazem com que a gente olhe para o lado, mas não olhe para o alto. E hoje, como a gente tem aranha, como a gente tem distrações, o Paul, quando ele analisou esse tabuleiro, que viu que ainda tinha uma saída, na leitura dele, o anjo está olhando justamente para essa saída. Tudo nesse quadro é intencional. O diabo apresenta um olhar satânico, desafiador, como se estivesse nos encurralado e vencido. Se ele ganha, ele fica com a alma do homem. O homem apresenta uma expressão séria e compenetrada, em desespero por sentir o seu rei encurralado e o jogo praticamente perdido. A sua alma entregue ao diabo, ele não via saída. O anjo assiste ao jogo e representa uma fisionomia serena e observadora. Ele pode até saber a jogada necessária, mas para isso o homem precisa olhar para ele. A imagem do anjo ainda tem outra conotação. Apesar de olhar para a humanidade, o anjo ele está de frente para o diabo, como quem atento a qualquer investida do Satanás que ele possa tomar contra o homem. Deus nunca vai deixar você. Deus nunca vai nos abandonar. Não importa a jogada da vida que você esteja vivendo, Deus nunca abandonou o seu povo. Não abandonou o deserto, não abandonou Jó, não abandonou Daniel na cova dos leões, não deixou Paulo sozinho na prisão, não deixou de estar do lado de quem perdeu um irmão, um filho ou uma esposa, e ele nunca saiu do lado de quem estava enfermo. E não vai deixar você e nem eu também. A gente está vivendo num mundo onde é resultado de uma ideologia para que nos prenda dentro dos nossos próprios umbigos, dentro do nosso próprio mundinho, e a gente deixe de olhar para o alto e deixe de olhar para o próximo. Existe uma tendência natural do nosso cérebro de priorizar e processar mais rapidamente
e de lembrar das experiências negativas, informações críticas mais negativas do que positivas. Os estudiosos dizem que para a gente minimizar uma informação negativa, nós precisamos de 3 a 5 informações positivas. Mas o que eu quero dizer isso? O que eu quero dizer com isso para vocês? Pode passar o próximo, Antônio. Nosso cérebro de viés negativo. O que eu quero dizer para vocês? O mundo hoje, ele é caído e sempre foi. Não cabe a nós levantar o mundo, e Jesus não falou que a gente vai levantar o mundo. Isso não compete a nós. Jesus nos deu exemplos, e nos deu o caminho, e nos deu a palavra para que a gente viva, siga e cumpra. E que se cumpra aquilo que ele falou, e até o retorno dele. Viver sob uma perspectiva negativa é muito vantajoso para quem quer ficar longe de Deus. Viver sobre uma perspectiva negativa nos afasta daquilo que é o nosso alvo, que deveria ser nosso alvo, que é olhar para o alto. Isso posto, qual a identidade de Deus? Como eu vou identificar Deus em meio a tanta notícia ruim? Em meio a tanta dificuldade? Ano passado saiu uma notícia, uma reportagem de um estudo que foi feito na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá. E a reportagem, a pesquisa, ela constatou: existe muito mais coisa boa acontecendo no mundo do que coisa negativa. O problema é que o foco nas coisas negativas é muito maior. E a atenção que as coisas negativas recebem é muito maior do que as coisas positivas. Nossa obrigação como cristão é reproduzir as coisas boas. É produzir as coisas boas, é ter ação sobre as coisas boas e não ficar fomentando aquilo que não é bom. Não ficar levando adiante ou jogando álcool na fogueira para aquilo que não é bom, aquilo que não edifica, aquilo que não constrói nada. Nosso trabalho e nossa missão como cristãos é olhar para a Bíblia, ler na Bíblia, identificar no mundo, ou começar algo novo no mundo, ou ter uma ação positiva no mundo, ou fortalecer aquelas que já existem. E existem muitas no mundo. Nesse sentido, eu queria convidar vocês a ver... Agora me perdi. 1, 2, 3, 4, 5 notícias boas que estão acontecendo no mundo. Só um pouquinho, Antônio. Volta um pouquinho. Bom, agora já foi, vamos lá. Provérbios 2:6. Deixa eu ver quem que eu chamei para fazer Provérbios 2:6. Acho que foi o Gil, né, Gil? Não. Nica, lê para nós, Nica. Queridos, Tatiana Sampaio, vocês já ouviram falar dessa mulher? Ela fez uma coisa que ninguém nunca no mundo conseguiu, que foi colocar 6 paraplégicos a andar novamente. Um deles faz academia mais do que eu. É verdade. Ela levou 30 anos de pesquisa. Ela errou muito. Ainda assim, ela persistiu. Ela falhou várias vezes. Numa das entrevistas, ela parafraseou o Thomas Edison, que inventou a lâmpada. Ela falou assim: eu errei tantas vezes que eu nem sei quantas, mas eu só precisei de uma para colocar alguém de pé. 30 anos. Ela conseguiu colocar 6 paraplégicos, até agora, 6 paraplégicos de pé. Provérbios 2:6. A próxima notícia... Pode passar, João. Gênesis 1, 28 e 29. Gil, por favor.
Obrigado. Sebastião e Leila Salgado. É um casal brasileiro. Eles vivem entre Minas Gerais e São Paulo. Eles plantaram durante 20 anos uma floresta inteira. Há registros de que eles reflorestaram sozinhos algo em torno de 20 milhões de quilômetros quadrados. Isso é muita coisa. Eles não só reflorestaram, a vida de animais silvestres na região aumentou 800% depois que eles começaram a plantar isso. Mais uma notícia. Romanos 13:10. Eu já até não lembro para quem que eu pedi. Deixa eu ver. Foi para Cleonice. Ana Luísa Becerra, 21 anos. Ela desenvolveu um aparelho de baixo custo que consegue acabar com 99% das bactérias presentes na água, gerando água potáveis em locais de difícil acesso à água limpa. Isso foi no Nordeste brasileiro. Uma menina de 21 anos que viu os problemas da sua comunidade, viu uma pesquisa num livro, numa revista, e resolveu fazer um teste. E hoje ela distribui gratuitamente, através de projetos, milhares de purificadores de água, feito com baixíssimo custo. Algo em torno de R$50 cada purificador. Romanos 13:10. Lucas 10:27. Próximo. Eu acho que está com a Carol lá no fundo. O Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Tem amor maior ao próximo do que se doar? E nesse caso, literalmente. Nosso estado lidera o ranking nacional na captação de órgãos e tecidos e na quantidade de doadores de órgãos. Somos 42 doadores por milhão. Ainda é um número baixíssimo. É algo que não supre a necessidade. A carência é muito maior do que isso. Mas somos os primeiros. Nosso estado é o primeiro. Você poderia dizer para mim assim, William, isso está muito longe, né? Eu não sou um cientista, eu não tenho vocação para ser cientista. Temos um doutor em farmácia aqui, mas eu não tenho essa vocação. Eu não tenho isso. Eu também não tenho um sítio enorme para ficar replantando e reflorestando e tal. Do mesmo jeito que eu também não vivo num lugar onde falta água, temos água em abundância, e eu já sou doador de órgãos. O que eu posso fazer? Próximo slide. Nós temos boas notícias aqui. Vocês sabiam? Dentro da missão, nossos jovens, eles fazem projetos sociais. Nós temos visitação ao orfanato. Nós temos acompanhamento, nosso missionário faz acompanhamento a dependentes químicos. E a gente também sabe de pessoas que ajudam com o suporte financeiro de comunidades terapêuticas. Qual é a tua desculpa? Qual é o teu motivo para não estar fazendo nada? Às vezes a gente vem no culto, escuta, agradece e volta para casa. Quando na verdade a gente precisava vir no culto, se reabastecer e gastar todo esse combustível a semana inteirinha fazendo algo pelo próximo. Fazendo aquilo que a gente ouve aqui pelo próximo. Não engordando, não ficando cheio de si, cheio da palavra, mas sem ação nenhuma. Deus criou
O homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Gênesis 1, 27, o Johnny leu isso para nós. Queridos, se a gente olha esse tipo de notícia e a gente não consegue ver a mão de Deus nisso, a gente não consegue ver isso na Bíblia, teu caminho está errado. Nosso caminho está muito errado. Nós precisamos voltar os nossos olhos a Cristo. Nós precisamos voltar os nossos olhos a Deus e agir urgentemente. Tem muito mais coisa boa acontecendo no mundo do que coisas ruins. Vamos abraçar uma dessas. Vamos sair de casa. Vamos dar um passo lá fora na rua. Vamos procurar isso que já está acontecendo. Vamos abraçar e vamos fazer juntos. Se você tem outra coisa no coração que não está acontecendo, pois inicie. Deus vai abrir as portas. Deus abre, Deus conduz e Deus provê. Uma última passagem que eu gostaria de ler com vocês é 1 Coríntios 11:1. Paulo escreve assim: sede meus imitadores, como também eu o sou de Cristo. É possível ser imitador de Cristo nos dias de hoje? A gente consegue? A gente consegue. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então a gente consegue. João 16:33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A palavra que eu queria trazer para vocês na noite de hoje é essa. Deus venceu o mundo. O mundo tem muita coisa boa acontecendo e tem muita coisa para se fazer. Olhe, mude o seu olhar. Deixe de olhar as coisas ruins e comece a olhar as coisas boas e você vai começar a ver a identidade de Cristo nas coisas boas. Que a gente possa sair daqui hoje e começar a olhar o mundo com outra lente, com a lente de Cristo. Apure o seu olhar para o bem, para o que é bom, agradável e perfeito. Que o entendimento de Cristo vem. Amém?